Os textos presentes são de autores, na sua maioria, dos Açores, mas também fora dos Açores, não é? Das universidades, etc. O que, por maioria de razão, também, creio eu, valorizou e abre ainda mais o leque de reflexão possível sobre e com aqueles textos, sobre as problemáticas que, tal qual estão, aliás, no próprio livro, título do livro. Em plenas Sanjoaninas foi apresentada a nova edição de Açorianidade e Autonomia da autoria de Eduardo Ferraz da Rosa, um livro que se integra na temática das festas este ano, dedicadas ao tema Angra e a Açorianidade, assinalando os 50 anos da autonomia dos Açores. Com textos de vários autores, esta publicação retoma a edição original de há quase 40 anos. Foi preparada em 1989, na altura da visita da presidência aberta do presidente Mário Soares. O livro foi, na altura, lançado em Ponta Delgada, teve o patrocínio do então presidente do governo, o Dr. João Bosco Mota Amaral. Portanto, foi uma edição da editora Signo, entretanto, infaustamente desaparecida, e foi lançado em Ponta Delgada. O livro é uma antologia de uma série de escritos, textos, ensaios, pequenos ensaios, todos sobre a açorianidade e a autonomia. Ou seja, sobre o modo de ser, de pensar, de agir, das aspirações do povo dos Açores, por relação ao projeto autonómico. Daí incluir textos e autores do chamado primeiro movimento autonomista, que é de finais do século XIX, e depois do princípio do século XX. Retoma na íntegra toda a publicação original de 1989, mas reformula a nota introdutória e traz novos textos que compõem a segunda parte do livro. Conta com contributos de autores como Natália Correia, Vitorino Nemésio, Luís da Silva Ribeiro, Pedro da Silveira, entre muitos outros, e agora também com novos contributos que incluem textos de Álvaro Monjardino, Urbano Bettencourt e não só. São de autores, todos eles mais recentes, não é? Já de uma fase praticamente pós-autonomia, mas nem todos, fazendo uma espécie de passagem natural entre a reflexão histórica e histórico-cultural tradicional pelos escritores intelectuais açorianos, fazendo, portanto, a transição para uma reflexão que já então incide especificamente não só sobre o arranque do projeto, do processo autonómico a seguir ao 25 de Abril e à reunião, enfim, à convocação das primeiras eleições, à Assembleia Constituinte, etc., e ao processo de criação do Estatuto da Autonomia Regional. Os textos presentes são de autores, na sua maioria, dos Açores, mas também fora dos Açores, não é? Das universidades, etc. O que, por maioria de razão, também, creio eu, valorizou e abre ainda mais o leque de reflexão possível sobre e com aqueles textos, sobre as problemáticas que, tal qual estão, aliás, no próprio livro, título do livro, Açorianidade e Autonomia, páginas escolhidas e outros que são os novos textos. Com 40 textos conseguimos tirar conclusões sobre a açorianidade, insularidade e autonomia. Um panorama abrangente e plural sobre a identidade açoriana desde o século XIX até ao presente. É possível tirar reflexões sobre este modelo autonómico sempre em construção desde a primeira edição. É um processo em transformação, em evolução, em aperfeiçoamento, de acordo com os sinais do tempo, a evolução da sociedade e também, não podemos esquecer, de acordo com a própria ordem constitucional portuguesa.
as sucessivas revisões da Constituição tiveram naturalmente influência sobre as 3 revisões sucessivas do Instituto, do Estatuto dos Açores, do nosso Estatuto. A última revisão, a terceira, é de 2009. Eu, aliás, farei uma pequena referência na conferência de introdução ou de abertura. Desse ponto de vista, há desafios novos, desde logo aqueles que decorrem da experiência histórica do exercício real da autonomia, das eleições, da constituição dos governos, dos projetos de governação, dos orçamentos, dos planos, do relacionamento institucional da autonomia, não só com os outros partidos e dos partidos entre si, mas também com a ordem constitucional portuguesa, por relação à Constituição, o problema da constitucionalidade ou não das leis, o relacionamento e o papel do representante da República, dos antigos ministros, agora chamado representante da República, enfim, e uma série de problemas que, na sua maioria, no essencial, já estavam presentes no anteprojeto e no projeto do primeiro Estatuto. E que, de uma maneira ou de outra, também apareceram nos projetos e anteprojetos de estatuto, apresentados em conjunto com os da Junta Regional. Com prefácio da autoria de João Bosco Mota Amaral, é possível voltar a refletir sobre a autonomia, a sua construção histórica, cultural e política. A primeira edição foi utilizada no contexto académico e, por isso, espera-se que esta nova publicação tenha utilidade nos tempos atuais. Foi apresentada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo por Francisco Coelho Cabral e Tomé Ribeiro Gomes.